transferido. Mas o que é óbvio é que a nossa polícia, de facto, precisa ser pensada desde cima até ao agente raso, porque se tivermos que nos ater às palavras do ex-comandante-geral da polícia, o Paulo de Almeida, foi falando várias vezes sobre os micheiros, os polícias que entram pagando. Quando o perfil, o critério para se entrar na corporação é pagar, eu creio que dificilmente vamos encontrar um polícia que tenha aquela vocação que pudesse estar ao serviço do bem-estar da própria comunidade. E o próprio ministro atual do Interior disse alguma coisa que chama a atenção a toda a sociedade. Haverá um concurso público e ele apela àqueles que têm poder de mandarem cartinhas, de mandar bilhetinhos, que desta vez já não façam. Desta vez já não façam, já não haverá pedido. A nossa situação é esta. Não se vai à polícia pela vocação que se tem, mas incorpora-se na polícia por via do compadrio, disse o Dr. Jaime, o sobrinho, o enteado, o afilhado, que são mal comportados, são enviados para a polícia. Depois fica o problema do comandante. Um comandante que muitas das vezes também obriga o polícia a praticar atos que deviam ser contrários à própria conduta da corporação. Muito bem, Carlos Rosado de Carvalho, a sua introdução, por favor. Bom, enfim, o que nós temos que nos questionar é porque é que as coisas são assim, não é? Porque isto que estão a dizer, toda a gente sabe, não é este ministro. Já outros ministros disseram, já outros comandantes da polícia disseram. E, portanto, isto é uma coisa antiga. Isto resulta de quê? Do estado em que nós vivemos, que é um estado securitário. E a polícia serve para manter o poder. É isto é isto que está na razão disso, porque isto nós já conhecemos, sabemos como é que são as coisas. Esta coisa das entradas na polícia não é uma coisa nova, quer dizer, toda a gente sabe, os próprios responsáveis sabem. E, portanto, isto serve uma estratégia, e esta estratégia é a estratégia de manutenção do poder. A polícia não tem... Eu vou-te dar um exemplo concreto, sim, e neste caso aqui, até de polícia de trânsito, que aconteceu comigo. Ali na Rua da Missão, em frente ao Trópico, aquilo tem uma via de serviço, não é? Tem aquela estrada da Missão que vem do Quinaxix e tem uma via de serviço. Sabes o que é que acontece? Os polícias montam uma banca ali em frente ao Trópico. Porquê? Porque saindo do Hotel Trópico, está lá um sinal a dizer que não se pode virar à esquerda para apanhar a via principal. E então os polícias, em vez de ficarem ao pé do sinal, porque aquilo muita gente comete aquela infração porque não dá conta. Em vez de ficarem ali ao pé da via para de uma forma construtiva, pedagógica, avisarem as pessoas, não. Põem-se em frente ao Hotel Trópico, veem as pessoas a fazer como é que se diz, a infração, mandam parar e ou recebem gasosa, ou então paga-se a multa, como aconteceu a mim. E eu disse à polícia, vocês em vez de estarem aqui a multarem as pessoas, deviam de estar mais em cima a avisar as pessoas, e é isto. Mas recebeu a multa na mesma? Recebi, paguei, não é? E estou sem carta. E agora é que vou receber a carta. Já fui buscar a carta e a carta não está. E a senhora que me multou disse-me isso. Eu disse-lhe, olha, já outra vez que me multaram por causa de... Portanto, o que eu quero aqui dizer é que isto toda a gente conhece, toda a gente sabe. E, portanto, isto serve uma estratégia de manutenção do poder. A nossa polícia não é para ajudar, não é pedagógica, enfim, também não podemos generalizar. Nós temos polícias e às vezes encontramos, e até gostamos da forma como somos abordados, todas essas coisas. Mas, infelizmente, isto resulta também de quê? Da situação económica e financeira em que o país vive. Porquê é que as pessoas vão para a polícia, como já foi dito, não por vocação? Porque não têm outra alternativa e se calhar é um sítio fácil de entrar através da gasosa, não é? Portanto, tem origens também de natureza económica. As pessoas não têm alternativas de emprego e sabem que se calhar... E é muita gente. Manel, é o seguinte, eu estive a ver os números e, portanto... Damos sempre aqui alguns números nisto. A polícia, os salários da polícia
são o dobro dos salários da tropa, militares. Portanto, nós até vivemos num estado policial, nesse sentido. O que se gasta com a polícia só em salários é o dobro do que se gasta com as Forças Armadas. E, portanto, eu acho que nós temos que... Tudo isto tem que ser equacionado e também, como foi dito aqui, a polícia vem de onde? Vem de nós, não é? Vem do povo, sai, da mesma forma que os dirigentes, os polícias também saem. Mas eu acho que não se faz e não se alteram as coisas, porque a polícia é um dos instrumentos de manutenção do poder em Angola. Superintendente-chefe Irene, como é que se pode analisar o papel da formação para que haja, digamos assim, prevenção destes comportamentos violentos de alguns agentes? Como eu disse há pouco tempo, que a formação é primordial para essa prevenção dos comportamentos e têm sido criadas políticas, né, no sentido de dar capacitação contínua a estes agentes ou efetivos da Polícia Nacional de Angola, com a implementação de programas tanto de prevenção e mesmo até de reabilitação em torno da formação e saúde mental. Temos, a par disso, o programa do compromisso e valor da Polícia Nacional de Angola e agora, dentro deste programa, temos o programa de Polícia Cidadão, que é mesmo no sentido de aproximar o polícia ao cidadão, no sentido de garantir um sentimento de segurança reforçado entre o agente e o cidadão, que contém também conteúdos de formação. Temos a implementação da cátedra, que irá decorrer dentro em breve, de educação, de asseguramento moral e psicológico das forças. É uma cátedra que vai ser implementada tanto a nível básico, médio e superior, tudo a pensar na formação contínua, com conteúdos programáticos ligados então também à questão de gestão do estresse, a comunicação assertiva, em prol de uma segurança na abordagem do cidadão. Temos também, dentro desses programas voltados aos efetivos, falo sempre na ordem de prevenção, de formação, de saúde mental. Nós, noutrora, havíamos um departamento de formação que agora evoluiu para uma direção de doutrina e ensino. Isso é só para pensar nos programas de formação e de acompanhamento no âmbito formativo. Esta direção de doutrina e ensino, então, tem a tarefa ou a missão de velar pelos programas de capacitação contínua dos efetivos da Polícia Nacional. Temos agora, ligadas também à orientação desses comportamentos, um centro de serviços especializados de psicologia que visa então acompanhar e orientar os efetivos no âmbito da assistência psicológica. Temos agora uma direção de serviços de saúde, que noutrora também era um departamento nacional de saúde, que vem também ali para auxiliar na questão dos exames ocupacionais, na assistência medicamentosa dos efetivos e outros programas também ligados ao Ministério do Interior, que também serão implementados, como o Programa de Saúde Mental, designado Cuidar Mais. Já falei das cátedras de formação, já falei dessas áreas. Então, são todas temáticas, assuntos que a superestrutura tem tentado acompanhar tudo em função do melhor desempenho e da produtividade do efetivo, para se evitar, então, essas situações que, de certa forma, não só afetam, às vezes, a integridade do poder efetivo, como também mancham a própria imagem da instituição. Os bens e serviços é 200 mil milhões de kwanzas, dá mais 200 milhões de dólares. Portanto, nós podemos queixar da educação, podemos queixar da saúde. Agora, em termos relativos, a polícia não tem problemas de dinheiro. É, pelo contrário, a instituição ou das instituições que mais dinheiro tem do Orçamento Geral do Estado. A questão é como é que o dinheiro é gasto, Carlos? Pois, essa é que é a questão. Sim, agora, como é que o dinheiro é gasto? Não, mas a questão é saber se, por acaso, essas esquadras são orçamentadas. É outro elemento fundamental, porque a polícia pode ter esse orçamento, de uma forma assim geral. Agora, resta-nos saber se, a nível dos municípios, as esquadras que estão nas comunas, nos municípios, são orçamentadas. Essa é a questão fundamental. Se são orçamentadas, daí que não há necessidade, em
entre aspas, né, dos comportamentos altamente falaciosos por parte de alguns comandantes, orientarem os agentes a, por exemplo, a criarem um posto de operação, por exemplo, de motorizadas, de viaturas, que depois são apreendidas, levaram às esquadras, que é para depois pagar as devidas coimas, depois a gente sai dali e pronto. Então, a questão é, se do ponto de vista da alimentação, não é, eu subscrevo o que o Dr. Carlos disse aqui, não é? Sim. Que é um orçamento que o Estado disponibiliza para a Polícia Nacional, então alguma coisa aí não está bem. Então, agora saber se as esquadras, não municipal, as esquadras que estão nos nossos bairros são cabimentadas do ponto de vista financeiro. Os postos policiais. Esse é o grande problema. Essa informação Sim. eu não sei, porque eu não tenho o detalhe. Eu tenho os valores globais, agora eu não sei nas quais. A cabimentação. Vamos ouvir o Catumbela de Sá. Qual é a dotação? Agora, cabimentação, nós sim. podemos dizer, em geral, que justamente na sequência daquilo que eu disse, Angola é um Estado securitário. A polícia e as Forças Armadas ajudam à manutenção do poder e são, a defesa e a segurança, é dos setores que não... Enfim, nós não nos podemos comparar com os Estados Unidos, não é? Mas em termos relativos, o dinheiro é o seguinte, a defesa e a segurança têm um orçamento maior do que... não é orçamento, peço desculpa, é execução orçamental. O orçamento é bonitinho. No orçamento dizem que a educação e a saúde têm um orçamento maior do que a defesa e a segurança. Mas na execução, a defesa e segurança têm um orçamento maior ainda. Este é o caso da execução do orçamento de 2025. Portanto, o que eu quero dizer, e esta é a mensagem, é o dinheiro não é problema para, ou pelo menos em termos relativos, não é problema para a polícia e as Forças Armadas. Muito bem, Vitorino Catumbela de Sá. Pois, eu gostaria de dar um... Mas eu gostava que voltemos a falar da formação e essa gestão do estresse e conflito. Sim, para além desta deriva sobre o orçamento, obviamente. Bom, eu creio que está associado, porque diziam os latinos, primo viver, deende filosofare. Um polícia que não come, mesmo que tenha a possibilidade de ter um caderno para ser mandado numa sala, creio que não vai aprender absolutamente nada, porque há de pensar primeiro no seu estômago. Eu queria dar só duas notas assim breves. Primeiro, eu cresci próximo a uma unidade que formava logísticos nacionais. E eu conheci tropas que tinham mochilas. E hoje a nossa tropa já não tem mochilas. As mochilas desapareceram. E nas mochilas, cada tropa, quando fosse a sua atividade, levava uma ração. Hoje, as nossas esquadras, eu falo isso com conhecimento de causa, as nossas esquadras policiais, os nossos postos policiais, de facto, para além da questão mesmo da falta de psicólogos, falta de juristas, falta de sociólogos sociais, falta de antropólogos que pudessem acompanhar a que os agentes tivessem esta capacidade de melhor servir. O que nós vamos vendo é que, do ponto de vista da alimentação, acredito que há uma logística nacional. Aí no 14 nós conhecemos uma unidade que parece ser logística nacional, mas a polícia às 12 horas, se queres procurar a polícia, procura nas barracas próximas às unidades, aos postos policiais, é lá onde estão a comer. É importante, de facto, trazermos isto aqui, porque tem que se saber onde é que tem estado a ir, de facto, a logística que devia ser destinada aos agentes em efetivo serviço. Aqui não se coloca se há uma cabimentação direta ou não. O que tem que haver é distribuição para os agentes que se encontram aí, que devem se alimentar. Não devem esperar que o comandante mande levar a unidade 5, 7 motorizadas, depois uma parte vai para o comandante, a outra parte vai para quem levou as motorizadas. É uma situação que nós temos estado a vivenciar. Não sei se a superintendente-chefe Irene é capaz de facto, de dizer se tem tido conhecimento também sobre
isto. Como disse o Dr. Jaime muito bem, Felo muito bem, dos comandantes que obrigam os seus subordinados a levarem motorizadas, a levarem viaturas, e volta e meia os áudios vazam nas redes sociais e toda a sociedade fica manchada. A polícia representa cada um de nós. Quando estamos fora do país, somos abordados sobre o comportamento da nossa polícia e ficamos todos como se fôssemos também esta polícia que é má, que inquina inclusive os outros que bem se comportam, se entregam ao serviço da própria nação.